E o quadro Doutor Responde desta terça-feira aqui no Balanço Geral é com o Dr. Ricardo Zimmer, que é médico psiquiatra e já está com a gente aqui na NDTV. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Tudo ótimo, muito grato pela oportunidade. Boa tarde também. Vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Como é que anda a saúde mental aí do pessoal aqui de Blumenau e região, hein, doutor? Absolutamente estressados e ansiosos. Então, se alguém estiver sentindo muita irritabilidade, problemas com sono, nervosismo, tensão, infelizmente está tudo certo. Não está bom, mas vai estar tudo certo. Isso é normal, doutor? Não tem como fugir dessa regra aí, porque as pessoas isoladas, com quarentena, com desemprego, né, com a pandemia, com a crise econômica, é uma série de fatores aí que acabam contribuindo para isso, né? Sim, justamente. Então, você tem uma ameaça à tua integridade física, que é a ameaça da morte, né? Pela questão do Covid. Você tem as ameaças das incertezas do mercado, se você vai ter para quem vender, se você vai ter o trabalho, se você vai ter o emprego, enfim. Tudo isso somado mais o confinamento, as mudanças do estilo de vida impostas, né, com essa nova realidade faz gerar o estresse. E aí o corpo responde com esses sintomas, né, de ameaça para lidar com um problema que é virtual, entende? Que não temos uma ameaça consistente, assim, não é um ladrão entrando na nossa casa. Então as nossas ideias, os nossos pensamentos acabam produzindo mais essas angústias, essas tensões, e as pessoas vão deprimir, estressar, e nós vamos ter uma terceira onda seguindo a pandemia, que são os transtornos mentais, infelizmente. Doutor Ricardo, e quais são as doenças mentais mais comuns agora que estão sendo desencadeadas por causa dessa pandemia do coronavírus e que virão nessa terceira onda que o doutor comentou agora? Infelizmente, nós vamos ter uma epidemia de suicídios, né? Em decorrência do que o suicídio? Dos quadros de estresse, ansiedade, principalmente de depressão. Então, quanto antes as pessoas buscarem o tratamento adequado, buscarem se cuidar de verdade fisicamente, fazendo atividade física, tomando remédios adequadamente, né? Seguindo o acompanhamento, a gente consegue minimizar muito esse estrago, esse dano que vai ser gerado por toda essa situação que estamos vivendo. Doutor, tem como prevenir essas doenças mentais, principalmente a questão do suicídio que o doutor comentou agora também? Sim, principalmente tratando a depressão. O suicídio, 98% dele pode ser evitado, desde que a pessoa trate o quadro de depressão que causa ele, entende? Praticamente toda pessoa que tenta suicídio, vamos dizer 98%, elas estão deprimidas. Às vezes elas não vão estar tão deprimidas quanto a gente acha que tem que estar, aquela situação de não sair mais da cama e tudo mais. Às vezes no início do quadro de depressão é que se tende a uma tendência de ter mais tentativas de suicídio. Sim. Qual é a diferença, ou as diferenças, quais são as diferenças, doutor, da tristeza para essa início de depressão ou para essa angústia, né, para essa situação que deixa a gente, leva a gente para uma futura depressão, doutor? A diferença ela é muito sutil, muito tênue. Vamos pensar assim, se você tem uma tristeza que te aflige com uma nota de 0 a 10 em 3, 4, que não atrapalha o teu nível de funcionamento, isso é tristeza. Agora, se você tem uma tristeza que passa de uma nota 5, 6, 7, 8, que às vezes a pessoa chega a pensar que seria melhor morrer para parar de sofrer, essa já é uma tristeza da depressão. Claro que não é só com esse sintoma que se faz o diagnóstico, você vai ter outras mudanças de comportamento, de emoções e também de pensamentos, né? Aí precisa procurar um psiquiatra mesmo para fazer o diagnóstico adequado e receber o tratamento adequado. Uhum. Ô, doutor Ricardo, em que momento, né, que as pessoas devem procurar um médico, alguma consulta, alguma ajuda, né, de algum profissional da área da psiquiatria, da psicologia, que sinais que o nosso corpo, a nossa mente dá para a gente procurar essa ajuda médica? Se você está dormindo mal, por exemplo, né? Se os sintomas duram mais do que 2 semanas, ou se você dá uma nota de intensidade para eles maior que 7 ou 8, é adequado procurar algum profissional. O problema é que quando vai piorando esse quadro, piora a nossa percepção, a nossa crítica, e a pessoa não vai notando que ela está ruim, ela vai levando, né, empurrando com a barriga, como se diz,
E aí, quando viu, a coisa já está crônica e mais grave. Então, quanto antes puder buscar o tratamento e seguir adequadamente ele, melhor é a evolução. Preguiçoso tem trabalho dobrado, inclusive aqui, né? Quando a pessoa não segue direito o tratamento, não faz as mudanças do estilo de vida, não segue não dá atenção a esse chamado para o autocuidado, acaba que isso prejudica em médio e longo prazo a vida como um todo e também traz às vezes outros problemas de saúde, né? Porque Sim. baixa o sistema imunológico, né? O estresse, a ansiedade, depressão e leva a outras doenças também. Doutor, pensamento positivo, fazer coisas, né, que deixam a gente bem, fazer, mesmo em casa, em isolamento, né, tentar procurar ler um livro, assistir um filme, ver coisas boas na televisão, também assistir o jornal, ficar informado, fazer coisas, né, que deixam a gente feliz, ou pelo menos tentar deixar a gente feliz. Isso pode prevenir uma depressão, uma doença mental? Como é que funciona isso? Ou pode muitas vezes até disfarçar esse problema mental e a pessoa acha que está feliz, mas não está, doutor? Como é que funciona isso? Absolutamente certo. Veja, ser otimista é uma opção, né? Entender que as coisas vão passar, isso é um fato, isso é parte da realidade. Então, você pode optar por entender que as coisas ruins elas vão passar e sempre focar nos pontos positivos. Existe um treino de gratidão, de você agradecer todos os dias três coisas e por que você está agradecendo aquilo. Às vezes pode ser, se você só tem a sua vida ainda, pode agradecer por isso, porque te dá alguma oportunidade de aprendizado. E principalmente enxergar as adversidades como algo a ser aprendido, a se desenvolver com aquilo. Quanto mais se aceita, né, no sentido de não dar soco em ponta de faca, se aceita o que ocorre. Então, existe uma pandemia, existe um vírus? Sim, existe, né? O que eu posso fazer com isso? Nada, eu não consigo mudar esse vírus, mas eu posso me exercitar mais, aprender a meditar, respeitar minha necessidade do sono, parar de fumar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, focar nos pontos positivos da vida, buscar informações valiosas que me façam crescer como pessoa, né? E não reforçar o medo, entende? Não acredite no medo. O medo conta uma história muito catastrófica, mas a humanidade já passou por coisas piores e nós vamos dar conta disso também. Acreditar que nós podemos lidar com isso e que vai passar. Isso é uma questão, uma postura interna para lidar com a vida e entender que se acontece tem um sentido maior e nós podemos aprender alguma coisa com isso. Acho que Pra- ter essa esperança, no sentido de esperar que vai mudar e fazer tudo aquilo que pode ser feito para mudar, ajuda muito a sair dessa tristeza, do desânimo e diminuir a ansiedade. Tá ok. Para a gente encerrar, doutor, automedicação. O doutor falou em determinado momento da entrevista e a questão que a pessoa tem que tomar os remédios da forma correta. Automedicação, quais são os perigos e que cuidados que as pessoas devem ter em relação a isso, doutor? Então, veja, se você está dormindo mal, não adianta usar uma faixa preta ou alguma medicação para isso, porque você está tratando a febre e não está tratando a infecção. Então, tem que tratar a causa base. Infelizmente, a gente tem muito no mercado negro, né, a venda dos faixas pretas para as pessoas conseguirem relaxar à noite e dormir. Tratar a causa que tá gerando esse problema, por exemplo, da insônia. As medicações, a diferença entre um remédio e o veneno é a concentração, a indicação do uso. E aí precisa mesmo tomar cuidado com isso e acompanhar o médico, para que se tenha o diagnóstico certo para se usar o remédio adequado. Senão, às vezes, a gente vai tentar usar um sapato que não serve no nosso pé, isso vai acabar machucando e nos limitando na jornada que temos que ter, né? Nessa vida de autodesenvolvimento. E sempre acreditar que tem alguma coisa melhor a ser feita. Isso ajuda muito. Essa fé no positivo, ela é muito adequada de se lembrar para todos, né, que as coisas sempre vão passar e elas vão melhorar de um jeito ou de outro. Importantes informações aqui do doutor Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, com a gente aqui hoje no quadro Doutor Responde, no Balanço Geral. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, até mais. Grato da oportunidade, precisando de tuas ordens.